Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025, e nossos amigos Michael Hudson e Richard Wolff estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Feliz por estar aqui. Michael, você me disse que assistiu à minha conversa com Scott Riddler sobre o orçamento de defesa e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Você mencionou algo antes de entrar. Qual era o seu ponto sobre essa conversa? Bem, ele entendeu o ponto que venho defendendo há 50 anos, que existe uma grande diferença entre os Estados Unidos e o efeito do balanço de pagamentos dos gastos militares americanos em outros países. Desde que a Guerra da Coreia estourou em 1950, todo o déficit do balanço de pagamentos dos Estados Unidos nas décadas de 50, 60 e 70 foi causado pelos gastos militares no exterior. O comércio e o investimento do setor privado estiveram exatamente equilibrados ao longo de todos esses anos. Publiquei todas essas estatísticas primeiro para Arthur Andersen e depois no meu livro Superimperialismo. E imediatamente quando meu livro Superimperialismo foi lançado, Herman Cain me contratou para o Hudson Institute e disse que os maiores compradores do livro eram o Departamento de Estado, a CIA e os militares. Imediatamente os militares concederam um contrato ao Hudson Institute para que eu explicasse como sair do padrão ouro. Essencialmente permitiu que os Estados Unidos financiassem seu déficit no balanço de pagamentos, ou seja, seus gastos militares no exterior, ao injetar dólares na economia global e fazer com que esses dólares acabassem nos bancos centrais estrangeiros e fossem reciclados. Isso significa que todo o gasto militar americano dos últimos 50 anos depende do sistema de dolarização e do uso do dólar por outros países como reservas monetárias em vez do ouro, em vez de suas próprias moedas. Isso quer dizer que se eles se afastarem do dólar, não há como os Estados Unidos financiarem suas 800 bases militares no exterior e seus gastos militares. A Rússia não tem esse problema. Os generais militares não estudam o balanço de pagamentos, e muitos deles são de direita, com uma visão meio grosseira, monetarista, da escola de Chicago, neoliberal sobre o dinheiro, sem entender que dinheiro é dívida, e especificamente que as reservas monetárias não são apenas a dívida do Tesouro Americano, mas também a monetização dos gastos militares dos Estados Unidos. Agora, o que o Scott apontou é que a Rússia não tem esse problema. A China não tem esse problema. Porque eles não estão tentando criar um império estrangeiro. Eles não estão tentando instalar bases militares em outros países, onde teriam que, de alguma forma, gastar sua moeda doméstica e comprar moedas locais para fazer o que quer que as operações militares façam lá. Então, eles não têm as restrições que os Estados Unidos têm. E é isso que está basicamente levando os Estados Unidos a dizer: não estamos apenas em guerra com a Rússia e a China militarmente, estamos em guerra com eles financeiramente. Não queremos que os BRICS, China, Rússia, Irã e outros países tenham uma alternativa para não usar o dólar, de modo que os dólares que gastamos no exterior em todas essas operações militares sejam de alguma forma reciclados para os Estados Unidos. É por isso que você vê Trump tentando pressionar Índia, Japão, Coreia e Europa a de alguma forma prometerem reciclar todos os dólares para os Estados Unidos. Por que ele está fazendo isso? Não é simplesmente para cobrar tarifas para que o Tesouro tenha mais dinheiro e possa cortar ainda mais os impostos dos ricos. É para que o dólar não seja forçado a cair, para que haja uma enorme entrada de recursos para apoiar o dólar. Basicamente, apesar da esperança de Trump de desvalorizar o dólar levemente, de forma lenta, como se isso fosse tornar as exportações americanas mais competitivas. Toda a disputa em torno do dólar, na verdade, não se trata de tornar as exportações dos Estados Unidos mais competitivas, porque os Estados Unidos não têm muita indústria para exportar.
Trata-se realmente do balanço de pagamentos, que é principalmente militar, não do déficit comercial, nem do déficit de investimentos. O governo costumava perceber isso, mas novamente, Trump e sua equipe veem isso apenas como uma espécie de esquema de proteção. Ou vocês gastam seu dinheiro nos Estados Unidos, 350 bilhões de dólares de vocês, Japão, que prometeram investir aqui, outros 350 bilhões de vocês, Coreia, ou simplesmente vamos aumentar as tarifas e negar a vocês o acesso ao mercado americano. A estratégia americana, que é tanto militar quanto econômica, parte do princípio de que outros países precisam do mercado americano e que não têm escolha a não ser apoiar o dólar. E ao apoiar o dólar, interessa dos Estados Unidos de fazer guerra, de fazer e conduzir operações militares no exterior. Eles percebem que esse é o ponto central de tudo. E mesmo assim, esse esquema de proteção basicamente foi longe demais. E na semana passada a Coreia disse, espere um minuto, você acabou de dizer ao Japão para te pagar 350 bilhões de dólares e você fica com todos os lucros do que eles gastam. Você fica com 90% dos lucros e nos dá 10%, se é que houver algum lucro, do jeito que você organiza com sua contabilidade Hollywood Pentágono. Então é só, vocês precisam do mercado americano, podemos negar isso, e isso é caos para vocês. Bem, na verdade não é caos. Eles tentaram a mesma coisa com a China na semana passada, e a China protestou e disse, desculpe, eles tentaram com a Coreia, não com a China, na semana passada. A Coreia protestou e disse, nós não somos o Japão, não temos 350 bilhões de dólares, somos muito menores, e vocês estão bloqueando nossas exportações de automóveis para o mercado dos Estados Unidos. Nós simplesmente não podemos pagar. Então Howard Lukvak, o secretário de Comércio, disse que os coreanos ou aceitam o acordo ou pagam as tarifas. Preto no branco, paguem as tarifas ou aceitem o acordo. Bem, ontem, o ministro das Relações Exteriores da Coreia foi à China. E não saiu uma palavra nos jornais sobre o que eles estão discutindo. Mas dá para imaginar. A Coreia percebe que Trump vai insistir. Precisamos do seu dinheiro para continuar nossos gastos militares no exterior e para financiar nosso déficit orçamentário. Vamos fechar o mercado para vocês. E a Coreia finalmente está dizendo, bem, para a Hyundai e para sua indústria de computadores, Samsung, todas as suas indústrias de informática, e se não tivermos o mercado dos Estados Unidos? Temos um plano B, e eu suspeito que eles estão falando sobre a China. Eles estão conversando com a China e dizendo, bem, se nos afastarmos do mercado dos Estados Unidos, vamos abandonar aquela fábrica na Geórgia. Obviamente, há uma reação tão forte na Coreia que não podemos arcar com isso. Se nos afastarmos, vocês conseguem encontrar uma forma de usarmos nossa capacidade industrial, em parceria com vocês, como parte do seu negócio, da nova esfera de prosperidade da China. E, aliás, se fizermos isso, vocês nos ajudariam quando dissermos aos americanos para retirarem suas bases militares daqui. Não queremos as bases militares deles se eles vão nos pressionar e essencialmente declarar, estamos tratando vocês como uma potência derrotada, como se tivéssemos vencido vocês em 1951. Nunca houve realmente um fim para a Guerra da Coreia. Ainda estamos lutando contra vocês, assim como ainda estamos lutando a Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Vocês não têm escolha. Se a Coreia, o Japão e a Índia todos decidirem dizer, bem, não podemos arcar com acesso ao mercado dos Estados Unidos nesses termos, podemos usar os 350 bilhões de dólares, ou o Japão pode usar o mesmo valor, podemos usar esses usuários 350 bilhões de dólares para subsidiar nossa própria indústria e manter nosso emprego e apoiar nossa força de trabalho enquanto passamos pela mudança radical de orientar nosso comércio com os Estados Unidos e a Europa para orientá-lo com nossos novos parceiros asiáticos. É disso que se trata.
E essa consideração sobre o balanço comercial de pagamentos é, na raiz, uma consideração militar fundamental. E é isso que realmente assusta os Estados Unidos. Foi a Guerra do Vietnã que forçou os Estados Unidos a abandonar o padrão ouro em 1971. Os gastos no Vietnã esgotaram as reservas de ouro ao enviar tantos dólares para o exterior que o general de Gaulle, na França, e a Alemanha simplesmente trocaram esses dólares por ouro. Os Estados Unidos finalmente interromperam essa drenagem. Agora são outros países que estão impedindo os Estados Unidos de resolver esse problema de drenagem ao dizer: não vamos aceitar dólares que sejam apenas a monetização dos seus gastos militares para nos cercar com bases militares. Vamos interromper o fluxo financeiro que está financiando toda essa sua nova Guerra Fria. E isso vai além do investimento em mísseis e barcos. Outros países não vão travar uma guerra invadindo outro país. E os Estados Unidos não podem controlar outro país, nem mesmo a Ucrânia, sem tropas invadindo. E o custo de uma invasão militar, uma invasão de infantaria, é muito diferente do custo doméstico de enviar mísseis. China, Rússia e Irã não têm intenção nem capacidade de montar um exército para enviar a outros países. Tudo o que eles têm são basicamente mísseis. E é sobre isso que os próximos anos de guerra vão girar. Pode falar, Richard. Ok. Outra maneira de dizer isso é que os Estados Unidos não podem bancar o império. O problema é que eles não conseguem fazer isso. Nas primeiras décadas após a Segunda Guerra Mundial, o balanço de pagamentos, me corrija se eu estiver errado, Michael, mostrava um superávit de exportação dos Estados Unidos, gerando o capital, o dinheiro, com o qual financiavam as 700 ou 800 bases ao redor do mundo. Assim, o resto do mundo ficava dependente das exportações dos Estados Unidos, tendo que pagá-las com o dinheiro que depois era usado para subjugá-los militarmente, mantendo esse jogo em andamento. Na década de 1970, esse jogo acabou, porque os alemães, os japoneses e os europeus já haviam se recuperado da guerra, como sabíamos que aconteceria. Foi isso que eles estavam fazendo nas décadas de 1945 a 1975. Nesse período de 30 anos, os Estados Unidos perderam sua posição preeminente na economia mundial como exportador. Ou teriam que parar porque já não conseguiam mais financiar suas aventuras militares no exterior com seu superávit de exportação. Ou teriam que fazer o que o Michael descreveu tão bem, encontrar outra maneira. E a dolarização, tornando todos os contratos de petróleo denominados em dólares, e a promoção da ameaça da União Soviética, que os europeus estão copiando hoje porque não conhecem outra política, permitiram então que eles criassem o programa de déficit. Eles fariam dos Estados Unidos um importador líquido, transferindo sua própria produção para fora do país, não precisando mais dessas exportações, não podendo mais pagá-las. Não era lucrativo o suficiente produzir nos Estados Unidos. E você substituiu todos os trabalhadores, seja por máquinas e automação, seja exportando os empregos. O resultado final foi a história que Michael acabou de contar. Você poderia continuar financiando suas aventuras militares globais, mas agora as financie em pau mundo, por assim dizer, a necessidade de reservas da sua moeda. O acordo entre as moedas havia acabado. Foi isso que tivemos após Bretton Woods. E isso acabou quando Nixon nos tirou do padrão ouro em 1971. Então você tem a história do Michael. Mas deixe-me fazer algo que não fazemos o suficiente. Deixe-me falar um pouco neste programa sobre os limites de tudo isso. Para sustentar as coisas agora, quando não há exportações, e quando a capacidade dos Estados Unidos de importar está diminuindo a cada dia porque a maioria do nosso povo é simplesmente pobre demais. Quero dizer, saiu uma estatística esta semana que, se não me engano, os 10% do topo da distribuição de renda respondem por 50% da demanda do consumidor em nossa sociedade.
Essa é outra forma de dizer que os 90% de baixo estão na miséria. That's another way of saying that the bottom 90% are piss poor. They can't afford anything. Right? Well, Eles não podem pagar por nada. Bem, considerando que dependemos de importações, isso não é uma boa base para o futuro. Não vamos conseguir manter os tipos de déficits que costumávamos ter. Esse é o meu palpite neste momento. Certo. Então o que vai sustentar a história que o Michael contou? Como vamos pagar por todas aquelas bases? Não temos exportações suficientes para isso e não estamos mais operando com aqueles déficits, nem o resto do mundo está tão interessado em acumular dólares como antes. E isso já era verdade antes dos BRICS se tornarem importantes. O declínio do dólar como moeda de reserva já tem pelo menos 30 anos. Os chineses já tiveram 1,2 trilhão. the Chinese once had 1.2 trillion. They have 750 billion. I know these are big numbers. Eles têm 750 bilhões de dólares. Eu sei que esses são números grandes, mas isso é uma grande queda. Não é surpreendente, mas é uma grande queda. E então, para mim, começo a me perguntar, por quanto tempo isso pode continuar? E quando você acrescenta o fato de que os pagamentos militares neste país são um apoio keynesiano à demanda agregada em nossa sociedade, então você vê que ele não pode bancar um exército, mas também não pode se dar o luxo de não tê-lo. E eu suspeito que essa é a razão pela qual o Sr. Trump, que assumiu o cargo prometendo acabar com as guerras sem fim, nem as encerrou, nem conseguiu evitar a proliferação de mais guerras. Ele atacou o Irã e agora está ativamente provocando a Venezuela e tomando medidas extraordinárias para isso. E dar carta branca ao Sr. Netanyahu é algo extraordinário. Mr. Netanyahu is extraordinary. You know, we wonder why would a government do these Sabe, a gente se pergunta, por que um governo faria coisas tão extraordinárias? E de certa forma, a história do Michael começa a dar uma resposta. Há mais acontecendo aqui do que apenas gestão macroeconômica. Isso é importante. E há mais do que apenas balanço de pagamentos. Isso também é importante. Também envolve administrar o exército, o orçamento e as atividades quando as coisas estão tão fora de controle. Você não consegue vencer os russos na Ucrânia. Isso é óbvio. É óbvio para o mundo todo. Eles não conseguem desistir. Qual é o problema aqui? Mesmo no Vietnã, eles entenderam que tinham sido derrotados. Os americanos se retiraram e o Partido Comunista do Vietnã assumiu o poder e permanece no governo desde então. Isso foi há 35 anos. Quanto tempo faz agora? Talvez mais do que isso, 50 anos. Depois foram derrotados no Afeganistão e se retiraram. They were defeated in Afghanistan and they withdrew. Mr. Biden, in the end, did... No final, o Sr. Biden fez o que os presidentes anteriores não ousaram fazer, que é dizer, isso é sem esperança. Eles estão perdendo. A Harper's Magazine acabou de sair na semana passada, e na capa está a matéria principal da revista, que veja o título, Por que o exército americano continua perdendo todas as guerras? Uau! Agora você pode até fazer, de forma pública, a pergunta proibida. E se o resto do mundo está preocupado com os Estados Unidos economicamente, temos que lembrar que também estava preocupado militarmente. E esse perigo está diminuindo à medida que vemos o que está acontecendo no mundo. O desespero dentro dos Estados Unidos, a guinada fascista com a qual somos confrontados todos os dias, é um reflexo de todos esses becos sem saída enfrentados pelas pessoas que comandam esse sistema. dead ends confronting the people who run this system. Richard, there's a common denominator that links the dynamics. Richard, existe um denominador comum que liga as dinâmicas que você acabou de mencionar, e esse denominador é o petróleo e o investimento estrangeiro em petróleo. Grande parte do acúmulo, o motivo pelo qual houve um influxo de ouro para os Estados Unidos de 1945 a 1950, quando a Guerra da Coreia estourou, não foi simplesmente devido às exportações americanas. Foi a venda de petróleo pelo setor petrolífero americano, uma indústria que controlava o petróleo mundial. E nos últimos 100 anos, e já destaquei isso antes no nosso programa NIMA, a pedra angular do controle americano sobre o dinheiro, o balanço de pagamentos e a coerção militar tem sido o petróleo, junto com alimentos e agricultura. Because along with
food and agriculture. Because if you have the ability to monopolize oil, Porque se você tem a capacidade de monopolizar o petróleo, você tem a capacidade de cortar o potencial industrial de outros países. Assim como privar a Alemanha e a Europa do petróleo e gás russos acabou com o potencial industrial da Alemanha e da Europa. Agora, isso explica várias coisas que você viu recentemente. Não só os Estados Unidos continuam fazendo tudo o que podem para isolar as compras estrangeiras de petróleo russo, o mesmo com o petróleo iraniano, como também endureceram todas as sanções contra eles. E o motivo pelo qual o Irã foi derrubado em 1953 foi, em grande parte, porque queria nacionalizar o petróleo. E os americanos e britânicos juntos, era uma empresa petrolífera britânico-iraniana na época, sentiram que estavam em controle financeiro do petróleo. felt they were losing control of the oil leverage. Well, fast forward today, you're seeing. Bem, avançando para hoje, você vê nas notícias, no noticiário noturno, toda noite aqui começa falando da Venezuela. Por que a Venezuela? Não é realmente por causa das drogas. Assim como Israel afirma que todos os palestinos são do Hamas, os Estados Unidos afirmam que todos os venezuelanos, seus pescadores, sua população, são traficantes de drogas. Bem, o motivo pelo qual as notícias começam toda noite mostrando a explosão de um barco de pesca ou de outro barco que aparentemente não tem nenhuma ligação com o tráfico de drogas é que os Estados Unidos estão tentando criar uma narrativa de que essa luta contra a Venezuela é uma luta contra as drogas. É uma luta não só para retomar o controle do petróleo venezuelano, mas, mais especificamente, para impedir as recentes negociações da China com a Venezuela para investir no desenvolvimento das enormes reservas de petróleo da Venezuela sob o Lago de Maracaibo. Enormous oil reserves under Lake Maracaibo. And imagine what the United States is. Imagine do que os Estados Unidos estão preocupados. Não é apenas que a China está se tornando independente do fornecimento e controle da indústria do petróleo dos aliados americanos em relação à Rússia, mas agora a China pode obter seu petróleo diretamente da Venezuela. E a luta no Oriente Médio, usando a aliança de Israel com os jihadistas wahhabitas para criar um desastre ali, é para preparar a guerra pelo controle do petróleo iraquiano, sírio e, acima de tudo, iraniano. Os Estados Unidos ainda sonham em restabelecer seu controle diplomático, econômico, político e militar sobre outros países por meio do controle do petróleo e dos alimentos. Esse é o outro meio básico de controle. Os Estados Unidos podem impor sanções às suas exportações de alimentos para forçar outros países à submissão à sua política, como tentaram fazer contra Mao após a Revolução de 45, até que o Canadá quebrou o bloqueio. Until Canada broke the blockade. Well, right now you're seeing China shift. Bem, neste momento você está vendo a China voluntariamente mudar suas importações de soja dos Estados Unidos para o Brasil, para comprar sua soja lá. E até este ano, a China era responsável por 50% de toda a produção de soja dos Estados Unidos e por 70% da produção de soja no caso da Dakota do Norte. De repente, não há mais demanda da China por soja. E ainda assim, você tem uma tempestade perfeita para a agricultura americana. Você tem a safra de milho e soja, uma safra recorde este ano por causa do clima extremo. Toda essa produção está se acumulando. Não há onde vendê-la. Eles não têm capacidade de armazenamento suficiente para colocar a soja e o milho nos silos. Agora, há um grande mercado para sacos plásticos grandes para começar a armazená-los. Isso é um desastre. Begin storing them in. This is a disaster, and the farmers are. E os fazendeiros estão pressionando Trump para dizer, sabe, você precisa conseguir restabelecer nosso mercado no próximo ano. Temos sido dependentes da soja. E por que podemos mudar? Não podemos mudar para o milho. As pessoas não estão mais comprando nossas exportações agrícolas. Então, não só os Estados Unidos perderam a capacidade de usar alimentos, como usavam o petróleo para privar outros países, negando-lhes exportações americanas, mas também perderam seu setor agrícola. E o resultado é que os preços das terras estão desabando em Dakota do Norte e em outras áreas. Eles estão caindo porque os fazendeiros não conseguem pagar suas dívidas. Nos últimos 150 anos, todas as crises financeiras nos Estados Unidos, Europa, no hemisfério norte, ocorreram no outono,
em setembro e outubro. E há uma razão para isso. Era chamado de drenagem outonal. There's a reason for that. It was called the autumnal drain. It's when farmers would. É quando os fazendeiros precisam pegar dinheiro emprestado para transportar as colheitas e vendê-las nos mercados. Bem, neste momento, esse escoamento do outono ameaça causar uma ruptura na cadeia de pagamentos, insolvências, atrasos, falências e execuções hipotecárias. É disso que estão falando agora no noroeste e no meio-oeste americano. Execuções hipotecárias de terras agrícolas que não têm comprador. E não há nada que Trump possa fazer agora, porque a mudança é irreversível. Agora que a China está fechando um acordo com o Brasil dizendo não podemos mais depender das exportações de soja dos Estados Unidos, porque Trump transformou todos os elementos do comércio exterior em armas. Ele transformou o comércio de petróleo em arma. Every element of foreign trade. He's weaponized the oil trade. He's weaponized the agricultural food. Ele transformou o comércio agrícola de alimentos em uma arma para tentar tornar outros países dependentes o suficiente para chantageá-los com seu esquema de proteção. Bem, nós não precisamos do mercado americano. Graças a Deus, temos vocês no Brasil. Então os agricultores brasileiros estão se reorganizando, replantando sua agricultura para migrar para a soja. Quando isso acontecer, se o Trump voltar e disser à China, ok, vocês podem voltar a depender de nós para a exportação de soja, a China vai responder, espere um minuto, não vamos trair o Brasil, com quem acabamos de fazer um acordo para comercializar e negociar em nossa própria moeda, não em dólares, mas em nossa moeda. Not trade in dollars, but trade in our currency. Uma vez que fizermos essa mudança e toda a economia nacional, o Brasil, tiver passado a depender do nosso mercado, não vamos simplesmente mudar de rumo de uma hora para outra, como vocês fazem nos Estados Unidos, e dizer, ok, vamos mudar e ter um novo mercado. Uma mudança dessas é irreversível. Você pode imaginar como a ameaça de os Estados Unidos perderem a capacidade de usar alimentos, soja, grãos, trigo e petróleo, por causa das ações da China e de outros países para se tornarem fornecedores alternativos aos Estados Unidos, significa que a América perdeu os dois principais elementos, não só de suas exportações, mas também dos investimentos estrangeiros em petróleo e terras agrícolas que investidores americanos controlavam. Eles perderam a capacidade de sustentar o dólar. E ao não sustentar o dólar, isso significa não fornecer as divisas que os Estados Unidos precisam para manter sua presença militar no exterior, que continua sendo um peso tão grande hoje quanto era durante a Guerra do Vietnã, que forçou o dólar a sair do padrão ouro para começo de conversa. Então, quando você coloca a estratégia militar e a estratégia externa imperial no contexto do balanço de pagamentos, você encontra a grande restrição que os Estados Unidos enfrentam. É sobre isso que trata meu livro, Superimperialismo. Como eu disse, o público principal não eram leitores estrangeiros querendo lutar contra o imperialismo. Era o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado e a CIA, que usaram como um manual de instruções. É assim que você deve analisar o contexto da diplomacia militar e não militar dos Estados Unidos. Richard, antes de passar por seu comentário, outro aspecto do que o Michael disse é que Donald Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio, o que aumentou os custos industriais, destruiu empregos e enfraqueceu as capacidades de manufatura dos Estados Unidos. Sim, e isso é uma transição perfeita. Quero nos levar para um aspecto um pouco diferente desse problema. Agora fica claro, a cada dia que passa, qual é o objetivo, e o Michael nos deu o contexto. Qual é o objetivo, por um lado, de aumentar as tarifas, e por outro, de usá-las como moeda de troca para fazer com que outros países concordem em investir dinheiro nos Estados Unidos. Por exemplo, nos últimos 2 ou 3 dias, houve uma enxurrada de declarações vindas da Inglaterra porque Trump está visitando o Reino Unido, e muita ostentação sobre enormes quantias de dinheiro, centenas de bilhões de dólares, que os britânicos vão
investir nos Estados Unidos e vice-versa. Going to invest in the United States and vice versa. Okay, very interesting story. But Ok, história muito interessante. Mas vamos dar uma olhada na realidade. Em primeiro lugar, o objetivo das tarifas era fazer algo que agora o país está desesperado para fazer. Quero enfatizar isso porque acho que não é muito bem compreendido. Estamos vendo um presidente republicano liderando um partido republicano que por 100 anos foi o defensor da ideia de que taxar é ruim e que o governo não deveria taxar ninguém, que somos a favor da iniciativa privada, não da estatal, e que o governo não deveria blá blá blá. E o que ele está fazendo? Impondo um enorme imposto ao povo americano. É isso que são as tarifas. on the American economy. That's what tariffs are. They are a tax. So we should wonder. Eles são um imposto. Então devemos nos perguntar, o que faria empresários conservadores, movidos por ideologia, que odeiam pagar impostos e que vêm apoiando o governo, o Partido Republicano, há um século, para manter seus impostos baixos e que conseguiram isso por muito tempo, de repente reverterem tudo e impor um imposto enorme? Resposta: eles estão desesperados. Não tem outro caminho. O endividamento deles está fora de controle. Vamos lembrar, em 1970, o total das dívidas dos Estados Unidos era de algumas centenas de bilhões de dólares. Hoje são 37 trilhões de dólares. Esse aumento supera de longe a produção, os preços. Nada cresce assim. Estamos endividados até a loucura. Por quê? We are borrowed crazy. Why? Because we had already reached difficulties that Porque já tínhamos chegado a dificuldades que faziam com que o governo, para se financiar, não pudesse taxar os ricos que controlavam a política e não permitiam isso, e havia transferido tanto o peso dos impostos para a massa da população que nos anos 60 e 70 tivemos revoltas fiscais. Era assim que eram chamadas. Califórnia, em todos os Estados Unidos. E então começou a solução. Quando os políticos não ousam taxar seus doadores e não podem mais taxar o povo, o que fazem? Eles pegam empréstimos como se fosse uma alternativa mágica. E de quem pegam emprestado? Das corporações e dos ricos, que emprestam ao governo o dinheiro que não precisaram pagar em impostos. Isso é uma Schweinerei, como diriam os alemães. Isso é pura falsidade. Mas agora chegamos aonde estamos hoje. Já pegamos tanto dinheiro emprestado jogando esse jogo absurdo. we've borrowed so much playing this absurd game. We got the rest of the world to get in on this. Conseguimos que o resto do mundo participasse disso, mantendo sua riqueza na forma de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e assim por diante, a ponto de chegarmos a uma situação que já havia sido alcançada durante o curto mandato de Elizabeth Truss, na Inglaterra, em que os mercados de capitais dizem: não vamos mais emprestar para vocês. Vocês não são um tomador confiável. Vocês foram tão longe no endividamento que já podemos ver que estão chegando perto daquele ponto político em que o próprio povo não permitirá que seus impostos sejam usados para pagar juros de uma dívida em vez de alimentar seus filhos. E nesse jogo, é o credor que perde. Nós não queremos perder. Certo, então o que os estados vão fazer? Tarifas. De fato vão impor um imposto. Vai recair sobre as empresas, porque a maioria das tarifas é paga por empresas que importam para os Estados Unidos. E vão dizer a essas empresas: esse é o seu trabalho. Say to those businesses, it's your job, you have to pay this, it's your job. Você tem que pagar isso. É seu trabalho descobrir se consegue pressionar os estrangeiros para baixar seus preços e compensar a tarifa, ou se vai pressionar o consumidor americano via inflação e resolver o problema dessa forma. Mas nós, o governo, não estamos mais pressionando as massas. Vocês, a ironia, vocês, a comunidade empresarial, estão fazendo isso através da inflação. Esse é o esforço. Agora você entende por que o Sr. Trump está ansioso para impor as tarifas. Mas como elas são resistidas e não estão gerando nem de perto dinheiro suficiente para lidar com esse problema, ele tem a segunda parte. Ele vai negociar a tarifa, que de qualquer forma não estava funcionando se você prometer transferir capital para os Estados Unidos. Portanto, Michael está absolutamente certo. É um esquema de proteção. Vocês têm que nos ajudar, porque somos um império decadente e em declínio. We are a flailing, declining empire, and the only way we can continue
E a única maneira de continuarmos a proteger vocês, é isso que eles dizem aos europeus, é que vocês precisam nos ajudar. Vocês precisam nos dar todo esse dinheiro. Keir Starmer ontem, em um espetáculo tão patético quanto qualquer outro que já vi, se gaba de que os Estados Unidos se comprometeram a investir 150, ou talvez até 250, os números são um pouco vagos, milhões nos próximos 10 anos na Grã-Bretanha. E ele diz com verdadeiro orgulho que isso vai gerar, esperamos, 7.900 empregos. Então, eu fui olhar as estatísticas. Qual é a situação do emprego na Inglaterra entre agosto de 2023 e agosto deste ano? Eles perderam 127 mil empregos. Ele está se gabando de algo que não consegue compensar nem 10% do declínio do Império Britânico, e isso ao longo de 10 anos. Isso é uma admissão de fracasso disfarçada de conquista. Último ponto. As an achievement. Last point. If the rest of the world, to quote Michael, Se o resto do mundo, para citar Michael, está sendo cobrado uma taxa de entrada para vender seus produtos nos Estados Unidos, e é isso que uma tarifa é. Você tem que pagar isso se quiser vender coisas nos Estados Unidos. Isso está prejudicando exportadores ao redor do mundo, porque o mercado deles vai encolher. Isso é básico. Eles estão reclamando muito para seus governos, que, portanto, estão desesperados para dar algo a eles para apoiar essa loucura que está prejudicando-os. E o que eles oferecem? Eles fazem esses anúncios. Os Estados Unidos vão investir se nós investirmos nos Estados Unidos. E essa é a grande questão. Suponha que isso funcione. Suponha que esses líderes na Europa e além realmente entreguem centenas de bilhões de dólares em investimentos de capital nos Estados Unidos. Francamente, eu não vejo isso acontecendo. in the United States. Frankly, I don't see it. I see the United States becoming less attractive as a place to Vejo os Estados Unidos se tornando cada vez menos atraentes como um lugar para investir a cada dia. Mas vamos supor que eu esteja errado e o dinheiro venha. Então, nesses países, a austeridade que já está sendo imposta ao povo em todos os países europeus. Agora, apenas a velocidade com que isso acontece é diferente. Não o fenômeno em si, continuará. Nesse país, será possível para a oposição de esquerda radical, e talvez também para a oposição de direita, dizer o que diríamos aqui. Temos líderes que fizeram com que o dinheiro que poderia ter sido investido para criar empregos em nosso país fosse, em vez disso, enviado para aquele outro país. E por quê? Porque estão nos atingindo com tarifas. Isso é impossível. Você não sobreviverá politicamente quando esse for, na prática, o programa que está implementando. when that is the program that you are effectively running. Well, Richard, let me give a particular example. Bem, Richard, deixe-me dar um exemplo específico do ponto que você acabou de levantar que conecta tudo isso. Acho que um exemplo pode ajudar o público a entender melhor. Seu primeiro ponto foi que tarifas são um imposto sobre os consumidores. Muito bem colocado. Então, o que os Estados Unidos importam que afeta os agricultores? Vamos voltar ao exemplo da fazenda, porque é aí que tudo converge, mais ou menos. Os Estados Unidos importam uma enorme quantidade de fertilizantes, inclusive da Rússia, mas também importam máquinas agrícolas. Um dos problemas é que o colapso do mercado de soja significa um colapso da renda e da capacidade de comprar novas máquinas agrícolas para empresas como a John Deere Company, que acabou de demitir, se não me engano, mais de 1.000 ou 2.000 trabalhadores, porque os agricultores não têm dinheiro suficiente para comprar novos equipamentos de colheita. Eles estão tentando comprar equipamentos de colheita antigos. Muito desse equipamento de colheita não é apenas produzido aqui pela John Deere, mas também é produzido na Alemanha. E os Estados Unidos também importam equipamentos de colheita de empresas concorrentes da Deere, também na Alemanha. De repente, eles percebem que seus custos estão aumentando muito devido à dificuldade de obter energia e aço. Então, eles estão exportando, tentando abastecer o mercado aqui com os produtos que produzem na Alemanha. E imagine a surpresa dessas empresas ao perceberem que isso ameaça qualquer possibilidade de lucro este ano com suas importações. Porque não só os Estados Unidos estão cobrando uma tarifa de 15% sobre as importações da Europa,
mas também estão dizendo que você é responsável pelas tarifas de 50% porque está fabricando suas máquinas com aço e alumínio. You're making your machinery out of steel and out of aluminum, and we're trying to support the American steel. E estamos tentando apoiar a indústria americana do aço e a indústria do alumínio, porque esse é o único sindicato que consigo fazer acreditar que minhas políticas para os 10% mais ricos são, na verdade, políticas para os trabalhadores. Eu preciso criar uma narrativa, um ato simbólico, e, portanto, meu ato simbólico vai sacrificar uma indústria tipicamente americana que fabrica seus produtos a partir de aço e alumínio. Bem, você pode imaginar o que essa jogada política maluca causou. Significa que a Deere & Company e os exportadores alemães, de repente, percebem que ao tentar fornecer o maquinário agrícola de que a agricultura americana precisa, o preço subiu muito, muito mesmo. Você apontou? Bem, eles podem contornar isso investindo nos Estados Unidos? By investing in the United States. Well, if they invest in the United States, they're still going to have to... Bem, se eles investirem nos Estados Unidos, ainda terão que importar muitas das peças que utilizam de outros países, porque a América não possui a cadeia de suprimentos necessária para todos os diferentes componentes que entram em equipamentos de colheita, assim como nos automóveis. Todas essas tarifas sufocaram a lucratividade das importações pelas empresas ao elevar tanto o preço que, como você disse, ou as empresas absorvem o custo, caso em que não tem lucro e tem uma corporação é justamente sobre obter lucro, então há um limite para o que se pode fazer. Eles simplesmente vão parar de produzir, como a Deere parou de produzir em algumas de suas fábricas, ou repassam o custo para os consumidores, que acabam sendo pressionados. Os agricultores estão sendo pressionados porque, além da renda agrícola estar caindo drasticamente como resultado da louca política de Trump de usar as exportações agrícolas como arma, agora existe uma alternativa que não existia nos anos 1940. Eles estão quebrados e não podem pegar empréstimos nos bancos, porque os bancos dizem, bem, o que você vai dar como garantia? Sua garantia é sua terra. E o preço das terras está caindo, e você já está totalmente hipotecado. Aliás, o secretário do Tesouro Bessent, que ganha $1 milhão por ano em aluguel de uma de suas propriedades rurais em Dakota do Norte, usada principalmente para produzir tudo isso, foi acusado pelo Congresso de ter um conflito de interesses, e ele precisa vender essa terra até meados de dezembro, em um mercado em colapso. Bem, dá para imaginar o quanto ele ficou feliz, pelo menos, com o fato de o Federal Reserve ter reduzido as taxas de juros outro dia. Todos os jornais disseram, puxa, com a queda de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros, isso vai reduzir as taxas de hipoteca para moradias e para compras de equipamentos. Mas isso é fantasia. As taxas de curto prazo caíram ontem, sim, em 1/4 ponto percentual. As taxas de longo prazo subiram porque disseram que isso vai ser inflacionário. Because they said this is going to be inflationary. We're not for the short term. You can lower the interest rates, but no curto prazo, você pode baixar as taxas de juros, mas não vamos comprar títulos de longo prazo, porque viver no curto prazo vai levar a uma enorme inflação, exatamente como você descreveu, Richard. A inflação causada pela redução de impostos para os ricos e sufocando o restante da economia com tarifas e todas as outras coisas que Trump está fazendo. Acabar com o apoio do governo a todos os programas sociais, programas médicos e programas educacionais que vinham sendo financiados. Você está vendo a economia americana se transformar em algo exatamente como você descreveu nas economias alemã e europeia, um suicídio econômico, exceto que eles não sabem que é suicídio. A aparência de que existe uma narrativa criada de uma economia de fachada que finge que tudo isso vai dar certo. E é uma história de cobertura tentando esconder as dinâmicas reais em jogo, sobre as quais falando na última hora. Eu também acho, sabe? Não quero exagerar, mas realmente acredito que há uma autoilusão acontecendo aqui.
Os 10% mais ricos jogam na bolsa de valores, possuem a maioria das ações, são CEOs, têm parentesco com eles e tudo mais. E para eles, grande parte da riqueza permanece. É com os outros 90% que está o problema. E é por isso que vemos cada vez mais aquela velha noção de uma economia dividida. Sabe, 10% de nós vivem em um mundo de restaurantes sofisticados, fartura de comida e tudo mais, enquanto o resto de nós é traumatizado toda vez que vai ao supermercado pelo que já não pode mais comprar. Aqui vai uma estatística para pensar. Em comparação com o ano de 2020, ou seja, 5 anos atrás, o preço da carne bovina nos Estados Unidos subiu mais de 50%. Hambúrgueres são praticamente uma parte básica da dieta americana, pelo menos para quem é Sport to Report. Pense no que significa o fato de que o preço de um hambúrguer aumentou cerca de 50% desde 2020. Você está vendo uma divisão que explica nossa política, mas é uma divisão que eu não acho sustentável. Nem pela ideologia aqui, que continua prometendo que essa situação vai continuar, mesmo que a base disso, como estamos tentando mostrar, esteja ficando cada vez mais difícil. E eu vejo algumas dessas políticas como meio radicais, no estilo Trump, se eu puder usar a metáfora do futebol americano, como um passe Hail Mary. Você vai atacar o Irã. Talvez você consiga vencer. Talvez o Irã desapareça. Talvez o Ocidente consiga pegar todo o petróleo do Irã, blá blá. Até que os russos apontam, sabe, nós temos um acordo com os iranianos. Se vocês realmente vierem aqui, vamos ter que lutar com vocês. E uma coisa podemos garantir, vocês nunca vão conseguir esse petróleo. One thing we can assure you, you'll never get that oil. What do? Well, we go and fight against Mr. Maduro. O que fazemos? Bem, vamos e lutamos contra o Sr. Maduro, que não pode se defender, pelo menos não no sentido convencional, e nos tornamos juiz, júri e executor dos infelizes venezuelanos, que estão fazendo uma viagem de barco a 1000 milhas dos Estados Unidos e acabam incinerados, com tudo sendo conduzido pelo presidente, sem nenhuma evidência de que essas pessoas estavam fazendo algo ilegal, para o qual nem mesmo a punição seria a execução. E, no entanto, eles foram executados por um crime cuja punição legal não é essa. Quero dizer, ok, esses são atos bastante desesperados, e esperar que os israelenses de alguma forma consigam tirar um coelho da cartola no Oriente Médio e se tornem uma potência dominante aceitável, realmente é preciso acreditar em muita mágica para alinhar suas políticas dessa forma. Bem, você mencionou como a economia americana está sendo pressionada por isso, e é algo desesperador. Parte desse desespero acontece quando você divide suas políticas em segmentos e não observa as interações entre eles. Um dos grandes fatores para o aumento dos preços que os americanos têm que pagar, além dos alimentos que você acabou de mencionar e dos hambúrgueres, é a eletricidade. E isso subiu muito, em grande parte, porque Trump está agradando seus apoiadores MAGA fanáticos que insistem que não existe aquecimento global. Então, mais uma vez, Trump disse, se vamos colocar toda a nossa fé em controlar o mundo através da indústria do petróleo, vou apoiar a indústria do petróleo e minha base MAGA dizendo, parem com todos os investimentos que estamos fazendo em energia eólica e solar. Então ele retirou o apoio do governo americano à energia eólica que vinha aumentando e também encerrou o apoio à energia solar, porque a China tem uma grande vantagem científica na produção de energia solar. E o resultado é que se opor à ação contra o aquecimento global é um grande fator de perturbação da economia. Além disso, o apoio de Trump para tentar aumentar o monopólio da inteligência artificial computacional é apontado como sendo amplamente responsável por um enorme aumento no consumo de eletricidade, o que vai elevar os preços da energia elétrica. E já as concessionárias de energia elétrica neste país estão aumentando seus preços, porque uma das políticas de Trump para agradar seus eleitores do 1% que não mencionamos são os subsídios elétricos que ele vem concedendo.
the electric subsidies that he's been given, his policies is using an enormous amount of electricity. As políticas dele estão usando uma quantidade enorme de eletricidade e basicamente leva cerca de 10 anos para passar por todo o processo de relações públicas e registros públicos necessários para construir uma nova concessionária de energia elétrica para suprir a demanda, não só para a crescente indústria de computadores e inteligência artificial, mas também para o crescimento normal da demanda por energia elétrica, especialmente devido ao uso de ar-condicionado para lidar com o aquecimento global, que está aumentando porque Trump se retirou do Acordo de Paris e de todos os outros acordos que tentam conter o aquecimento global. Tudo o que ele faz serve para agravar a pressão dos custos e a escassez das coisas de que precisamos. Bem, a eletricidade não tem um papel muito relevante no índice de preços ao consumidor. O aluguel também não. Isso quase não aparece no índice de preços ao consumidor. Ou os cuidados de saúde. Todas essas coisas que estão apertando o orçamento dos americanos, como você acabou de descrever, são excluídas das estatísticas sobre as quais o governo fala, pensando que se simplesmente não as descrevermos, talvez possamos convencer as pessoas da nossa versão dos fatos. Isso é tão fantasioso quanto a guerra quente americana contra a Rússia, dizendo que estamos realmente vencendo na Ucrânia, porque a economia russa está desmoronando. Mas ela não está desmoronando porque é uma economia autossuficiente. Ela produz tudo o que precisa, em vez de se tornar dependente de importações, graças em grande parte às sanções americanas que foram impostas. Ao impor sanções ao resto do mundo, os Estados Unidos permitiram que outros países respondessem por necessidade, tornando-se independentes do mercado americano. Então Trump basicamente criou uma situação em que o resto do mundo é independente. E à medida que Trump lida com isso, fazendo ainda mais exigências que são irrealizáveis na prática, ele está isolando ainda mais os países americanos e europeus da OTAN e seus aliados do restante do mundo. Estamos vendo a convergência de todas essas políticas ruins para apoiar interesses especiais, para apoiar a indústria do petróleo, para apoiar Wall Street, para apoiar o setor bancário, para apoiar sindicatos que apoiam Trump. Tudo isso está basicamente desmoronando e está fazendo a economia americana desmoronar. Devagar, uma queda lenta, mas uma queda que não pode ser revertida sem uma mudança radical, não só na economia, mas em toda a Constituição e em todo o modo como o sistema jurídico e político operam, que são responsáveis por essa bagunça. E a última ironia. Como você não pode mais culpar os imigrantes, já que você efetivamente interrompeu o fluxo de entrada e o reverteu para uma saída, precisa encontrar um novo bode expiatório comparável. E se você observar o fechamento interno das críticas, que chega até aos comediantes de programas noturnos, pode ver isso se formando. A esquerda doméstica se torna o novo bode expiatório para justificar porque todas aquelas ações feitas pelo ICE contra os imigrantes não funcionaram. Não há um grande ressurgimento de investimentos aqui, de jeito nenhum. Não há ressurgimento da manufatura, de jeito nenhum. É tudo ilusão e busca por culpados, porque esse é o saldo total de onde seus primeiros 8 meses o levaram. Sim. Muito obrigado, Richard e Michael, por estarem conosco hoje. É sempre um grande prazer. Falo com você de novo na próxima semana. Sim, falo com você depois. Tchau.